Aleluia. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Sem perda de tempo, amados e amadas, fiquemos de pé. Abramos a nossa Bíblia em Tessalonicenses. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, iremos ler dois versículos, 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Hoje nós daremos uma doutrina que tem por título o arrebatamento. É uma doutrina temática. Temos o hábito, o costume de doutrinarmos expositivamente, né? Fazer uma exposição de um texto, mas hoje, por ser um tema que tem que ser abordado na igreja, tem que ser uma doutrina temática. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso e bondoso Pai, neste momento eu te peço, Pai amado, que o Senhor possa tomar posse dos meus lábios. Aleluia. Não fale eu, Pai querido, através do meu intelecto, mas fale o Senhor através de mim. Tudo aquilo que eu e a tua igreja, Pai amado, necessita ouvir diretamente de ti nesta noite. Que a tua palavra, esta doutrina desta noite, venha a cada um de nós e ela produza, Pai amado, os resultados para o qual ela nos vai ser enviada. É o que eu te peço, é o que a tua igreja te pede, e esta mesma igreja, crendo e agradecendo, diz amém. Glória a Deus. Poder sentar-se, e sentando-se, desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas a esta poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Amados e amadas, o tema arrebatamento é um tema bastante esquecido na maioria das igrejas, na maioria das denominações. Apesar de ser a espinha dorsal de todo o cristianismo, prega-se tudo, menos arrebatamento. 97% hoje dos ministérios, infelizmente, ao invés de pregar arrebatamento, ao invés de pregar soteriologia, ao invés de pregar o querigma de Deus, estão pregando teologia da prosperidade. Estão ensinando as ovelhas a buscarem apenas os bens materiais, coisas terrenas. E não foi isso que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ensina-se também a teologia do mérito, ou seja, se eu estou enfermo, se eu quero conquistar uma bênção, basta eu fazer algo, basta eu subir ao monte, fazer uma campanha, basta eu ser um dizimista fiel, que Deus, Ele vai olhar para mim e vai me conceder aquela bênção. Teologia do mérito, mas nada disso, queridos e queridas, nem teologia da prosperidade, nem teologia do mérito nos conduzirá aos céus. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos buscando apenas as bênçãos e não querendo que o abençoador modele o nosso caráter, a nossa conduta secular, a nossa conduta cristã, a nossa conduta espiritual, nós não alcançaremos o reino dos céus. Enquanto nós estivermos nessa mesmice de teologia do mérito, né, querendo fazer algo, pensando que Deus vai nos dar algo em dobro, vai realizar algo em nós por conta daquele sacrifício, também não alcançaremos o reino dos céus. Então se faz necessário nós conhecermos, nós sabermos o que é o arrebatamento. Por quê? Porque está se pregando tudo menos isso. Então nós temos, amados e amadas, que nos colocarmos diante da palavra de Deus, porque somente a palavra vai nos moldar, somente a palavra vai nos capacitar a nós herdarmos as mansões celestiais.
Então nesta noite eu quero que você acompanhe comigo leitura por leitura, se possível, e abra de início a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, para que nós tenhamos um entendimento melhor a respeito do que é o arrebatamento, para que nós tenhamos um entendimento mais amplo desta doutrina, que ela tem pouco mais de 200 anos, mas ela é algo que foi revelada pelo Espírito Santo. E a igreja necessita pregar, a igreja necessita ensinar as suas ovelhas o caminho certo para as mansões celestiais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, vai nos dizer assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, amados e amadas, que ela nos alerta, ela nos exorta, ela nos direciona para o reino dos céus. Mas infelizmente muitas e muitas pessoas, muitos e muitos líderes estão distorcendo a palavra de Deus. O apóstolo vai falar claramente, vai nos dizer que nós somos forasteiros aqui na terra. Essa aqui, a nossa vida é transitória, é passageira. Este lugar onde hoje nós vivemos, ele é apenas um lugar onde Deus nos colocou para que nós o adorássemos, para que nós o contemplássemos, para que nós o buscássemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somos forasteiros, e forasteiros é aquela pessoa o qual ela simplesmente está naquele lugar, mas ela não pertence àquele lugar. Agora, amados e amadas, por quê? Porque que muitos e muitos líderes não dão crédito a esta palavra, não dão crédito a esta doutrina, pelo simples fato de que eles andam na contramão do Evangelho. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Cada passagem, cada texto que nós lemos vai nos direcionar ao reino dos céus. O Espírito Santo, ele vai abrindo o nosso entendimento. Filipenses 3:20 vai nos dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que estes líderes, queridos e queridas, não pregam soteriologia, não pregam arrebatamento, não pregam querigma? Porque isso não dá dinheiro. Mas esse movimento da teologia da prosperidade, movimento da teologia do mérito, tudo isso dá dinheiro, tudo isso enriquece as suas contas bancárias. Resumindo em quê? Que esses líderes não têm amor pelas suas ovelhas. Esses líderes pouco estão se importando para onde essas ovelhas vão. Enquanto tiver dinheiro entrando na igreja, enquanto o culto render dinheiro e não almas, para ele está bom. O importante é entrar dinheiro, as almas que vão às favas. Falta amor, porque se esses líderes tivessem amor pelas suas ovelhas, estaria como nós, pregando a verdade, ensinando a verdade, doa a quem doer, sem modismo, sem comodismo, sem fantoches. Falta simplesmente amor, e é exatamente isso, queridos e queridas, que eles não querem pregar. Falta amor, eles só querem olhar para si. O foco, as atenções tem que ser para eles e não para Jesus, tem que ser para eles e não para a palavra, tem que ser para eles e não para uma doutrina de conversão, de arrependimento. Perdeu-se o amor, perdeu-se o temor. Quantos e quantos que se dizem servos de Deus, filhos, profetas, falsos apóstolos estão nos nossos púlpitos pregando a palavra, mas simplesmente pregando, fazendo dela o seu ganha-pão, ludibriando as pessoas. Mas se faz necessário que eu e você busquemos um entendimento amplo, se faz necessário que eu e você busquemos verdadeiramente conhecer a fundo a palavra de Deus. Por isso que eu costumo dizer que eu amo a doutrina assembleiana, porque a gente aprende, e nós não andamos com mentiras. Nós não vamos decretar dia e hora o qual vai acontecer este grande feito. Tem muitos e muitos ministérios que nem isso já pregam.
Eu conheço líderes aqui nesta localidade que dizem que não precisamos nos preocuparmos com arrebatamento. Isso é coisa lá para o futuro. Não, irmãos. O arrebatamento pode acontecer daqui a 1 minuto. E é exatamente por isso que nós temos que sermos mais cristãos hoje do que fomos ontem. E mais cristãos amanhã do que nós estamos sendo hoje. É necessário. Nós não podemos dizer dia nem hora, mas pelos tempos, pelo andar da carruagem, nós vamos ver claramente, vamos perceber que Jesus está à porta, que Jesus está bem pertinho de vir sequestrar, de vir arrebatar a sua igreja. E nesta noite nós iremos analisar apenas 3 momentos. Existem mais, mas eu quero frisar somente nesses, porque eles são suficientes para que nós tenhamos um conhecimento amplo e verdadeiro de que o arrebatamento não é folclore, o arrebatamento não é uma mentira pregada pela igreja, mas é uma verdade que está prestes a acontecer. E para que eu e você possamos subir, é necessário entendimento da palavra e uma vida regada na ação do Espírito Santo, para que nós sejamos verdadeiramente filhos e filhas do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Só tem uma coisa que eu tenho que dizer a vocês: só vai subir 2 pessoas, e aqui eu estou vendo diversas. Só sobe 2 pessoas, irmãos e irmãs. A primeira pessoa sou eu. Quem é a segunda? Eu. Quem é a segunda? Eu. Quem? Eu. Então dê glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro momento, amados e amadas, é que haverá um grande avanço na ciência. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Este grande avanço da ciência já está acontecendo. Nos últimos 40 anos, de 40 anos para cá, amados e amadas, houve um avanço da ciência, algo exagerado, algo que se a gente for contemplar a olhos, a gente vai ficar até mesmo admirados. Daniel capítulo 12, versículo 4 nos diz claramente: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É o que nós estamos vendo. Há uns 40 anos atrás nós sabíamos que existia computador, mas o computador era aquelas televisão com um tubo bem grande, e foi evoluindo, e hoje nós andamos com um computador no bolso, né? A ciência, houve um exagero no avanço da ciência, que hoje a gente anda com um computador no bolso. Satanás, amados e amadas, ele tem usado a ciência para ele se parecer com Deus. Em tudo, Satanás, ele quer imitar a Deus. Então ele está usando a ciência exatamente para isso. E na ciência a gente pode ver, amados e amadas, uma coisa bem pequenininha que nós carregamos no bolso, mas que está sendo usada por Satanás. Somente Deus é onipotente, mas Satanás, através de um aparelho telefônico, ele também tem a sua onipotência, não da forma como Deus, mas de uma forma genérica. Porque através de um aparelho celular, amados e amadas, ele sabe, ele conhece todos os nossos passos, ele sabe de todos os nossos dados. Nesses Androids, nesses smartphones, existe um dispositivo chamado Coplast. Esse dispositivo, ele dentro do telefone, é como se ele estivesse piscando, e ao piscar ele ia dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ou seja, essa luzinha, esse aparelho ligado ou desligado, ele vai mandar essas mensagens, essa localização para uma central espacial, aonde lá os cientistas e o próprio Satanás sabem de todos os nossos passos. Esses telefones ligados ou desligados, eles estão gravando as nossas conversas. Eles sabem de tudo sobre nós. Não se enganem, certo? Não se enganem. Este aparelho, este avanço da tecnologia, queridos e queridas, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás, para que ele tenha um certo tipo de onipotência, porque ele quer invejar a Deus em tudo.
Se nós formos analisar a palavra celular de cima a baixo, nós vamos ver C, central, E, espacial, L, ligada, U, universal, universalmente, L, a Lúcifer, A, adversário, R, do rei. Mas pastor, isso aí é no português. Se eu colocar em inglês também dá certo, porque é céu, central espacial ligada a Lúcifer. Ou seja, este pequeno dispositivo, ele é um caguete, ele diz tudo sobre nós para uma central espacial, e Satanás tem em suas mãos o domínio sobre isso. Então nós vemos no avanço da ciência, Satanás arquitetando o seu plano para que chegue antes depois do arrebatamento, chegue o seu grande motivador, chegue ali a besta. Mas nós, e aqui estamos, com certeza, nós queremos as mansões celestiais. Uma segunda coisa que a gente pode ver no avanço da ciência é a internet. A internet tem avançado muito. E por incrível que pareça, quando a gente quer acessar alguma coisa, sempre vai pedir ali permissão. E a gente não vai ler todo um acordo que teria que ser lido, todo um contrato. A gente aperta logo aquele permite. Ou seja, a gente está dando vazão a este aparelho, a gente está dando vazão ao crescimento cada vez mais exagerado, exacerbado da ciência. Ciência que está sendo usada e sempre foi usada, por Satanás. Porque já começaram dizendo que nós somos descendentes de macaco. Eu não sou, nenhum de vocês aqui é. Mas eles dizem que nós somos descendentes. E agora, recentemente, acharam alguns ossos, alguns crânios, e já estão mudando esta teoria. Querendo ou não, um dia todos irão dizer que Jesus é o Senhor e que nós não viemos de macaco. Então, amados e amadas, esse pequeno aparelho que a gente coloca no nosso bolso tem a internet. Antes, para que nós pudéssemos ter um computador em nossas casas, era uma coisa difícil, mas hoje se tornou bastante fácil. Um terceiro aspecto do crescimento exagerado desta ciência, nós podemos ver na inteligência artificial. Hoje a gente já vê policiais, soldados, máquinas. A gente já vê que a inteligência artificial, no futuro, amados e amadas, esses aparelhos aqui, ventiladores, todas as marcas, elas entrarão em contato umas com as outras. Ou seja, tudo isso está se caminhando para que haja um domínio. Tudo isso está se caminhando para que a nação, a humanidade seja escravizada por conta desta inteligência artificial. Porque inteligente mesmo é aquele que serve a Deus. Mas nós podemos ver essa geração 5G tão falada, tão questionada, tão desejada pelos brasileiros. Sabe o que é essa geração 5G? É um dispositivo que ele é muito bom para quem sabe usar, mas também ele vai ser usado por Satanás, porque nesta geração 5G tem um projeto, certo? Feito pela ciência, arquitetado por Satanás, chamado Bluebeam. Esse projeto Bluebeam, ele tem programas de fazer, a gente de repente vai olhar para o céu, a gente vai ver hologramas de Maria, de Francisco, de José, do próprio Jesus, de Moisés, de Alá, de Buda. Para quê? Para que as religiões passem a se confundir. E ao se confundir e começarem a ver tais imagens, tais profetas, pessoas que já morreram no passado, aí vai ter uma só religião. Vocês estão entendendo? Um só líder religioso. Então, tudo isso, todo este avanço da ciência é único e exclusivamente para que Satanás, num futuro bem próximo, ele tome o poder, ele assuma por 7 anos o poder aqui na terra. Mas se nós continuarmos lendo e vivenciando a palavra de Deus em nossas vidas, nós não iremos alcançar estes momentos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós teremos sido arrebatados. E só vai ser arrebatada a igreja gloriosa, só vai ser arrebatada a igreja que se dispôs a entregar a sua vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Este projeto, tudo isso, o telefone, o Bluebeam, o Coplast, tudo isso
são artimanhas de Satanás para confundir a mente de muitos, até mesmo de líderes religiosos. Então, amados e amadas, nós vamos passar para um segundo momento. A ciência já teve um crescimento exagerado nos últimos 40 anos. O segundo momento é a multiplicação da iniquidade. Abra sua Bíblia em Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Preste atenção que aqui o salmista Davi ele vai dizer: eu fui formado em iniquidade. Mas no final do versículo ele vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Amados, o pecado ele é original de nós, assim como a fé natural. Nós já nascemos com este pecado. Contudo, quando nós éramos crianças, este pecado ele não tinha domínio, ele vivia adormecido em nós. Mas na proporção em que nós fomos crescendo e passamos da inocência para a juventude, aquilo que até então não reinava em nós, o pecado, agora vai passar a reinar, né? Então nós temos duas opções: ou nós vamos ser formados na iniquidade, darmos gosto ao pecado, praticarmos o pecado com prazer, ou nós vamos servir a Deus. Por isso que o salmista diz claramente, né? Então o pecado é do homem, mas a iniquidade é o prazer que as pessoas têm em pecar. Saibam, queridos e queridas, que o homem e a mulher, nós temos 4 P's. Nós temos 4 P's. O primeiro P é pecado. O segundo é prazer. O terceiro é possuir. E o quarto é poder. Poder, prazer, possuir e pecar. São os 4 P's que nos afastam dos caminhos de Deus. Até mesmo pessoas que se dizem cristãos estão se afastando por conta do poder, estão se afastando por conta do possuir. Então estão entregando as suas vidas na mão do inimigo, né? Então nós vemos claramente que nós não podemos andar como o mundo anda, como já foi falado aqui hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. O qual vai nos dizer claramente, presta atenção, queridos e queridas: e surgirão muitos falsos profetas. Vou repetir: e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todos nós que aqui estamos, com certeza passamos por uma sala de estudo, por uma sala de aula. Então nós sabemos que todo verbo tem uma ação. E também sabemos que toda ação tem uma reação. Então, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 24, certo? Versículos 11 e 12, nós vamos ver claramente que hoje nós estamos vendo e vivenciando em nossos dias a multiplicação da iniquidade. Nós estamos vendo o esfriamento do amor, né, nas pessoas. Nós estamos vendo, amados e amadas, que até mesmo a igreja se corrompeu. Uma violência exagerada. Aonde a gente anda é notícia de roubo, aonde a gente anda é notícia de assassinato, de esquartejamento, é facção brigando com facção. Tudo isso é crescimento de violência. E só tende a aumentar, porque isso é projeto do inimigo, para que as pessoas vivam com medo, para que as pessoas vivam em seus lares, para que as pessoas deixem até de ir à igreja por medo de serem assaltados ou mortos. E o pior, queridos e queridas, é que a gente vê também uma corrupção exagerada, não somente na política, não somente no meio secular, mas principalmente dentro da igreja. Infelizmente é uma verdade, nós estamos vendo uma corrupção grande dentro da igreja. Líderes que se dizem homens de Deus, corruptos. Líderes que são homens de Deus e vão para a política e lá se corrompem.
Então tudo isso são sinais de que nós estamos vendo, né? Estamos próximos do arrebatamento. Como eu falei, todo verbo tem uma ação e toda ação tem uma reação. Então, se a gente vê violência fora e dentro da igreja, porque muitos e muitos estão sendo acusados de estupro, de pedofilia, isso é violência física. Se a gente vê corrupção dentro e fora da igreja, isso vai acarretar em quê? O amor esfria. O amor esfria nas pessoas, as pessoas vão deixar de ter aquela vontade de vir à casa de Deus. Então eu te pergunto, nós estamos ou não estamos à beira do arrebatamento? Estamos, amados e amadas. Quando o amor esfria nas pessoas, essas pessoas não têm prazer nem sequer em suas vidas. Então nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós temos a obrigação de primeiramente aprendermos, para que um dia possamos estar aqui de pé como eu estou, a ensinar muitas e muitas pessoas. O papel da igreja é esse: é pregar a verdade, doa quem doer, é pregar a palavra de Deus, é pregar arrebatamento, porque Jesus está voltando. Pouco se ouve essas igrejas de teologia da prosperidade, essas igrejas de movimentos, pregar que Jesus está voltando, porque não dá dinheiro. Então, um terceiro momento, o qual fica notório, fica claro, de que Jesus está voltando, é que nós estamos, infelizmente, vivendo a maior crise espiritual da igreja. Nem quando a igreja era tão perseguida, em seus primórdios, ela se corrompeu tanto. Mas hoje, infelizmente, amados e amadas, nós estamos vivendo uma crise espiritual. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. É o que nós mais estamos vendo dentro das igrejas. Líderes que se corromperam pela avareza ao dinheiro, líderes que, ao invés de pregar a palavra de Deus, estão pregando e inserindo heresias dentro das igrejas, dentro dos seus ministérios. E a primeira grande heresia que a gente vê que está sendo pregada e está deturpando, está deteriorando o evangelho, queridos e queridas, é essa teologia da prosperidade, que ela vai começar no ano de 1947, né? E um dos seus maiores difusores, ela começa por Oral Roberts, certo? Foi o seu primeiro difusor, mas ele vai ter mais pessoas, né? Como esse Benny Hinn, como o Kenneth Hagin. Esse Kenneth Hagin, ele chega nos cultos, ele é gordo, meio baixo, aí ele vai criar a unção do riso. Ele chega, ele não prega a palavra, aí a igreja lotada, ele só começa aí ele vai chamando tanta atenção que as pessoas vão achando graça, como se ele fosse um palhaço talvez. Aí de repente está toda a congregação nessa unção, suposta unção do Espírito Santo. Então, tanto esse Kenneth Hagin quanto esse Benny Hinn, que é um baixinho também, não tão baixo, do cabelo branco, ele pega o seu paletó e sai açoitando o povo e o povo caindo. Heresia, irmãos, heresia. Homens que se dizem homens de Deus, mas na verdade são adeptos de satanismo. Na verdade são pessoas que já estão ali, se não mudarem, se não se arrependerem, estão galgando passos para o inferno. Aqui no nosso Brasil nós temos um Edir Macedo, nós temos um Valdomiro Santiago, nós temos inúmeros falsos apóstolos que estão aqui no nosso Brasil, pregando o mesmo tipo de heresia, unções por cima de unções, e nós não podemos de forma alguma aceitar essas coisas, queridos e queridas. Uma segunda heresia que está
matando a espiritualidade de muitas pessoas é a macumba evangélica. Infelizmente tem muitas pessoas que dão até a sua vida por conta desses retetés e sapateados. As pessoas parecem que estão matando formiga e dizem ao Espírito Santo. Tem uns que pulam, né? Tem uns que ficam assim, ó. Eu participava de uma igreja e o irmãozinho ficava assim, estilo louva a Deus, acho que ele queria brigar. Tudo isso são criações da mente humana. Nada disso está na palavra de Deus. Os irmãos saem rodando. Tem um vídeo que eu tenho até inveja da mulher, que ela fica lá no meio lá e ela começa a mexer a cabeça, mexer o cabelão bem longo. A inveja não é do movimento dela, não, é só do cabelo que me falta um pouquinho. Heresia, macumba evangélica. Mas as pessoas estão tendo isso como ação do Espírito Santo e na verdade não é, amados e amadas. Movimentos estereótipos não é unção. Movimentos estereótipos não é dom. Movimentos estereótipos é uma heresia, é uma doutrina satânica que está fazendo as pessoas galgarem passos para o inferno. Se me provarem dentro da Bíblia que isso é unção, que isto é dom do Espírito Santo, eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu já ofereci dinheiro e ninguém nunca me deu uma prova na Bíblia. Então essa macumba evangélica, ela está acabando. Por quê? Porque ela diz que é dom. Ela diz que a pessoa naquele movimento que lhe falta lucidez, diz que aquilo ali é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo e não é, irmãos. O Espírito Santo não é palhaço. O Espírito Santo não é moleque. O Espírito Santo não é menino para fazer esse tipo de coisa dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a obra verdadeira do Espírito Santo, primeiramente, é apontar, é convencer o homem do pecado. A primeira grande obra do Espírito Santo é essa: me convencer, te convencer, convencer a igreja de que ela é pecadora e ela precisa se converter, ela precisa se arrepender, ela precisa de uma mudança de vida, uma mudança de caráter. A segunda grande obra do Espírito Santo é que ela aponta para a palavra de Deus, para a Bíblia e não para movimentos. Para a Bíblia e não para coisas estereótipas, para a Bíblia e não para rodapés e sapateados, para canelas de fogo, sapatinho de ouro. Não, aponta para a palavra, porque é a palavra quem vai nos moldar, é a palavra quem vai nos direcionar ao reino dos céus. E a terceira grande obra do Espírito Santo, que essas pessoas com certeza não sabem, é que este Espírito Santo, ele aponta para Cristo. Ou seja, o foco do culto tem que ser Deus, tem que ser Jesus, e não dança, não folclore, não palhaçada, não reteté e sapateado. A centralidade do culto é Jesus de Nazaré. Aleluia. Infelizmente essas igrejas estão andando na contramão do Evangelho. Por último, amados e amadas, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 12 e 13. Capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 12 e 13. O qual nos diz: mas o que eu faço, o farei, para não dar oportunidade aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, né? Paulo aqui está dizendo que essas pessoas adquiriram o título de apóstolo porque quiseram, né? Estão se fazendo como eles. Presta atenção o que Paulo está nos falando aqui, né? Assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Essa unção de apóstolo começou aqui no Brasil em 2011. Começou lá em São Paulo, de repente se alastrou em todo o país.
Hoje ninguém mais quer ser apóstolo, sabe por quê? Porque segundo eles, o apóstolo está acima do cargo de pastor. Então eles não querem ser submissos, né? Denota o quê, queridos e queridas? Que essas pessoas estão na contramão do Evangelho. Sem contar as bizarrices que a gente vê dentro das igrejas. Tem muitas e muitas igrejas, tem uma que o pastor, eu não sei que tipo de sexualidade ele pratica, é a unção dos testículos. Unção dos testículos. Vem uma pessoa, um homem, deita aqui no altar, essa pessoa está com uma doença em qualquer parte do corpo, ele vai deitar no altar. Aí aquele pastor fica aqui em cima dele, aí vai orando, orando e descendo. Orando e descendo, orando e descendo, orando e descendo. No órgão genital daquela pessoa. O que me entristece é que essas pessoas gostam, essas pessoas superlotam, se esquecem de procurar a palavra, de procurar verdadeiramente Cristo, vão para bizarrices desse tipo. Outras igrejas têm a unção dos mamilos. A mulher está com uma doença, o pastor vai lá e aperta, e ela fica boa, porque quem apertou não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Mentira, fraude. Mas as pessoas gostam, amados. Uma verdade dessa que eu estou falando para vocês, para eles é uma mentira, porque eles preferem ouvir uma mentira com cara de verdade do que a verdade que para eles é uma mentira. Infelizmente a igreja está exatamente dessa forma. E o que eu vejo? O que é que eu vejo? Já estou terminando. O que é que eu vejo em 1 Tessalonicenses 4? Eu vou encontrar duas grandes verdades. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. A primeira grande verdade eu vejo aqui em João capítulo 14, o qual vai nos dizer que aquele mesmo Jesus que os apóstolos estavam vendo subir para a glória, nós um dia nos encontraremos com ele. E é exatamente nesse dia do grande arrebatamento. Nós vamos nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Virá primeiro, ressuscitará primeiro os mortos, já com um corpo glorioso. Depois seremos nós, e nós vemos esta verdade, e seremos arrebatados, e com o Senhor Jesus nós vamos nos encontrar com Ele lá nos ares. O arpazo, o arrebatamento, arpazo é o original da palavra. O arrebatamento da igreja é notório. Nós estamos vendo a ciência crescer, nós estamos vendo a iniquidade prevalecer, nós estamos vendo a igreja passar por crise espiritual, e tudo isso é apenas uma constatação, amados e amadas, de que Jesus está voltando. Então, se nós já sabemos que Jesus está voltando, nós temos que nos corrigirmos, nós temos que abandonarmos o nosso eu. Afinal, qual é a tua meta? Qual é o teu propósito como cristão? Com certeza é ser salvo, com certeza é morar nos céus, é morar com Jesus, mas para isso é necessário que nós busquemos verdadeiramente vivenciarmos a palavra de Deus em nosso cotidiano. De outra forma, nós não chegaremos lá, de outra forma, nós não vamos adquirir as mansões celestiais. Então, ame a igreja que você está, ame a doutrina que você está ouvindo, porque a sã doutrina é essa, sem maquiagem, sem pula-pula, sem reteté, sem sapateado, sem mungangos em cima dos púlpitos, obreiros verdadeiramente homens de Deus, homens em caráter, homens em espiritualidade, em conduta ética cristã. Irmãos e irmãs da nave da igreja, que buscam verdadeiramente serem cristãos, serem filhos e filhas de Cristo, inseridos no contexto da palavra. Jesus está à porta, a igreja está prestes a ser arrebatada. Se existe alguma coisa em mim, se existe alguma coisa em você que precisa ser mudado, abramos os nossos olhos enquanto é tempo, porque de outra forma, sem uma conversão plena e verdadeira, nós não seremos arrebatados. Esta doutrina do arrebatamento, repito, ela tem pouco mais de 200 anos, mas ela é uma das grandes verdades contidas aqui na palavra de Deus. É uma das grandes verdades, e justamente por ser uma das grandes verdades, a igreja que não é gloriosa,
ela não prega. Mas uma igreja gloriosa, ela prega arrebatamento, porque ela crê, porque ela acredita que Jesus vem lhe buscar. E é nessa busca, é nessa vinda que eu espero encontrar cada um de vocês, em nome de Cristo Jesus. Que Deus, o Todo-Poderoso, vos abençoe na pessoa de nosso Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.